pessoal, chegamos ao 14º dia dessa maratona de questões comentadas que a gente se propôs a fazer. A questão de hoje é uma questão da Banca 6 Gran Rio, do último concurso para psicólogo da Petrobras, agora de 2015. E a questão diz o seguinte: o departamento de vendas de uma empresa promoveu um ciclo de atividades coletivas para a sua equipe com o objetivo de melhorar o relacionamento e a confiança entre seus membros. Essa situação exemplifica o método de desenvolvimento organizacional denominado letra A, desenvolvimento intergrupos, letra B, consultoria de processo, letra C, investigação apreciativa, letra D, levantamento de feedback e letra E, construção de equipes. Bom, para a gente comentar essa questão, é bom que a gente entenda pelo menos o que é o desenvolvimento organizacional. E a gente pode dizer que o desenvolvimento organizacional diz respeito a uma série de intervenções de mudanças planejadas que buscam a melhoria da eficácia da organização e o bem-estar das pessoas que ali trabalham. Tudo isso com base em valores humanos e democráticos. Aí eu trago para vocês uma citação de Chiavenato que diz o seguinte: o conceito de desenvolvimento organizacional está ligado aos conceitos de mudança e à capacidade adaptativa da organização a essa mudança. Então, na verdade, quando a gente fala de desenvolvimento organizacional, a gente está falando de conceitos de mudança, a gente está falando que essa mudança tem como base valores humanos e democráticos, e também a gente está falando da capacidade dessa organização de se adaptar a essa mudança. Mas a questão fala para a gente de técnicas de intervenção em DO. Ali nas opções A, B, C, D e E, ele coloca algumas técnicas. E aí eu acho que é importante trazer para vocês quais são as principais técnicas de intervenção em desenvolvimento organizacional. E essas técnicas elas são cobradas em uma grande parte das bancas cujo o tema psicologia organizacional, cujo psicologia organizacional seja solicitado. Então vamos lá, o que significa o treinamento de sensibilidade? Bom, é conhecido como uma das principais técnicas de desenvolvimento organizacional para pessoas. É também conhecido como grupos T. Diz respeito ao método de mudança organizacional, ou melhor, é um método de mudança de comportamento por meio da interação, onde os participantes são encorajados a falar. Ok? Então, esse treinamento de sensibilidade, na verdade, ele tem um objetivo que é melhorar a consciência do próprio comportamento e de como esse comportamento é percebido pelos outros, além de reforçar a sensibilidade em relação ao comportamento dos outros e aumentar a compreensão dos processos do grupo. Ok? Então, esse é o treinamento de sensibilidade. A gente tem ainda o levantamento de feedback ou retroação de dados. Bom, também é uma técnica conhecida em desenvolvimento organizacional, tem o objetivo de avaliar atitudes que são assumidas pelos membros dessa organização e identificar as lacunas ou discrepâncias entre as percepções das pessoas e solucionar essas diferenças. Ou seja, quando há grupos ou pessoas que têm percepções bastante diferentes, o levantamento de feedback é uma técnica que tenta solucionar essas diferenças. Em relação à consultoria de processo, bom, o objetivo da consultoria de processo é fazer com que um consultor externo ajude um cliente. Esse cliente geralmente é um gerente, enfim, um administrador da organização. E o trabalho desse consultor é ajudar essa pessoa a perceber, compreender e também agir em relação aos eventos dos processos com os quais ele precisa lidar. Então, a gente trabalha aí com uma relação de ajuda desse consultor. A construção de equipes, ela utiliza atividades em grupo de alta interatividade a fim de aumentar a confiança entre os membros e a abertura entre eles. Ok? O desenvolvimento intergrupal, como o próprio nome diz, ele é entre grupos. Então, quando a gente fala de construção de equipes, a gente está falando de uma atividade
entre os membros de um grupo, né? Então é intragrupal. E quando a gente fala de desenvolvimento intergrupal, a gente está falando de um desenvolvimento entre grupos. E aí, qual o objetivo, né? O objetivo são as mudanças de atitudes, mudanças de estereótipos e de percepções que determinados grupos têm de outros, ok? A análise transacional, ela busca o autodiagnóstico das relações interpessoais e é destinada a indivíduos, principalmente, não a grupos. Ela se concentra nos estilos e conteúdos das comunicações entre as pessoas, ok? Então, a gente pode dizer que é uma técnica de relações interpessoais, certo? Reunião de confrontação. Bom, a reunião de confrontação é uma técnica de relações intergrupais, né? E ela tem o objetivo de alterar comportamentos, ou seja, uma técnica de alteração comportamental, sempre com a ajuda de um facilitador, seja ele interno ou externo, também conhecido como um consultor. E a reunião de confrontação, assim como o próprio nome diz, consiste na reunião de dois grupos que estão em conflito, e aí eles são tratados nesse processo, num processo de autoavaliação e avaliação do outro, sempre com a intervenção desse consultor como facilitador. Ok? Já a investigação apreciativa diz respeito aos pontos positivos na solução de problemas. Então, se há um problema, se há uma mudança que precisa ser feita, ao invés de pontuar lá os pontos negativos que precisam ser mudados, ela acentua os pontos positivos a fim de solucionar a questão. É um tipo de técnica que busca identificar as qualidades únicas dessa organização, que podem servir como ponto de partida para a melhoria do desempenho. Ok? Visto isso, a gente já tem condições, então, de resolver a questão. Então, vamos lá para a questão. O departamento de vendas de uma empresa promoveu um ciclo de atividades coletivas para a sua equipe, então é para uma equipe só, com o objetivo de melhorar o relacionamento e a confiança entre os membros. E aí, qual é o método ou técnica de desenvolvimento que foi utilizado? Então, vamos lá. Seria desenvolvimento intergrupos? Não, porque a gente sabe que o desenvolvimento intergrupos ocorre entre os grupos. E aqui ele está falando da sua equipe. Letra B, consultoria de processo. Na consultoria de processo, há a presença de um consultor externo que ajuda o seu cliente, que pode ser um gerente, um administrador, nos processos que ele precisa lidar. Então, também não é consultoria de processo. Letra C, investigação apreciativa. A investigação apreciativa tem como característica principal acentuar os pontos positivos na resolução de problemas. Ok? Então, também não cabe aqui na nossa questão. Letra D, levantamento de feedback. Como a gente viu, o levantamento de feedback ele tem o objetivo de identificar e corrigir as lacunas ou discrepâncias entre as percepções das pessoas, que também não é o caso. E letra E, a construção de equipes. A construção de equipes ela utiliza atividades grupais de alta interatividade para aumentar, agora chegamos lá, a confiança e a abertura entre os membros. Logo, a alternativa ela atende o enunciado quando diz que houve um ciclo de atividades coletivas para a equipe com o objetivo de melhorar o relacionamento e a confiança entre os membros. Então, opção correta para a questão de hoje, letra E. Bom, espero que vocês tenham gostado do comentário. Se você gostou, curta o vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe com seus colegas psicólogos. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar as notificações, assim você fica sabendo quando eu postar o vídeo.